Então, como é que essa apresentação está estruturada? A gente vai começar com uma introdução ao GraphQL. Eu acho que isso é importante porque não dá para exigir que todo mundo aqui saiba o que é, como funciona, etc. Então, eu acho que é um tempo que vai ser bem utilizado. Depois eu vou falar um pouco sobre o Apollo em si, o que é esse projeto, qual o papel dele dentro da Fundação GraphQL. E em seguida a gente vai para a arquitetura do Apollo em si, para que vocês tenham uma ideia de até onde se consegue chegar com ele. Em seguida a gente vai para o framework em iOS, onde eu vou explicar pelo menos o básico dele, e depois a gente vai para o hands-on, que aí a gente constrói um aplicativo que a partir de uma consulta GraphQL a gente gera os objetos de modelo, depois a gente altera essa consulta, vê como os objetos são atualizados e por último a gente faz paginação. Também vou mostrar como é que faz a instalação dele, então eu imagino que depois dessa apresentação vocês consigam pelo menos fazer o básico, usar um exemplo pronto ali, criar o aplicativo por conta própria. E é isso, vamos então começar pelo GraphQL. O GraphQL ele já existe há algum tempo, ele foi criado lá em 2012 pelo Facebook e na época o objetivo era para contornar alguns problemas que eles tinham com o uso de REST. Eu cheguei a encontrar um artigo que falava que durante a construção do aplicativo para iOS eles tiveram problemas de integração com back-end e isso gerou bastante bugs porque enquanto eles implementavam o feed de notícias, eles esperavam que o back-end mandasse um padrão de dados e o back-end estava mandando outro. Então, diferente da maioria das empresas, onde a gente vai e fala com o pessoal de back-end, define o contrato e tal, o Facebook, que é um local com pessoas brilhantes, resolveu criar a própria linguagem de consulta que resolvesse daí definitivamente esse problema. E assim nasceu o GraphQL. Hoje em dia o GraphQL ele é open source, é mantido por uma fundação, e o Apollo é um dos participantes e uma das empresas que financia essa fundação, o que é uma coisa bem importante do ponto de vista de ok, o Apollo é uma ferramenta confiável, será que daqui a pouco esse grupo, esse projetinho desaparece? Não, é uma empresa e eles estão investindo pesado nesse negócio. Deixa eu passar aqui para o próximo. Aqui está a lista dos membros da Fundação GraphQL que financiam a fundação. Então dá para ver aí a Amazon, Airbnb, PayPal, o Apollo ali na terceira coluna no topo, IBM, são extremamente relevantes. A fundação tem muito mais membros, a quantidade de membros é imensa, só que esses são os que estão realmente bancando o negócio com 687 milhões até o momento que eu fiz a pesquisa. Essa informação está lá no site do graphql.org. Então, e o que é tecnicamente o GraphQL? Ele é um padrão de desenvolvimento de APIs, ele é similar ao REST ou Web Service, mas ele permite que os clientes definam a estrutura dos dados que querem receber nas respostas, campo a campo. Para isso, o GraphQL ele tem uma linguagem de definição de objetos e uma outra linguagem para definição das consultas. Muito resumidamente, o GraphQL é uma linguagem para a construção de APIs. Vem desse fragmento que eu peguei do graphql.org, fica até mais fácil de entender. A parte mais da esquerda é a linguagem de definição dos dados, onde você cria os objetos e define o tipo deles. Nesse caso a gente tem um projeto com nome, tagline e contributors. Na parte do meio a gente tem a linguagem de pesquisa sendo usada. Ela está trazendo um objeto do tipo projeto, usando um parâmetro name para dizer que só o projeto chamado GraphQL deve ser trazido, e ainda dentro dessa estrutura, onde ela define que só quer o projeto GraphQL, ela também diz que só quer desse projeto o campo tagline. Isso é legal porque reduz bastante o tráfego de dados na rede e você tem pesquisas que trazem exatamente aquilo que você quer, sem ser aqueles JSONs gigantescos que você tem que executar e depois ficar catando o dado que você quer lá dentro. O GraphQL é bem eficiente nesse ponto. E na parte mais à direita, a gente tem um resultado dessa pesquisa, e onde a gente recebeu um JSON contendo o objeto do projeto, no caso apenas o projeto GraphQL e apenas o campo de tagline.
E falando sobre a linguagem de definição dos dados, aqui temos um exemplo até mais completo. Nesse aí, a gente tem já uma certa hierarquia, ou como o pessoal do GraphQL chama, grafo. No lado direito desse diagrama, a gente tem um esquema de dados. Lá, a gente tem definido um tipo chamado query, que contém um hero. O hero é um character, que tem vários atributos com nome, amigos, terra natal e por aí vai. No lado esquerdo, a gente consegue ver como esses tipos se alinham e formam uma hierarquia. Aquele cursor que vai avançando linha a linha, dá para ter uma ideia melhor dessa relação. Você vê que o hero é o cara mais externo, o friends é um subtipo, o homeworld é um tipo mais interno ainda, e tudo fica alinhado e forma o que eles chamam de grafo. Então, se a gente fizer uma consulta por hero, a gente pode pedir que retorne apenas o nome. Ou se a gente quiser adicionar mais campos, como o exemplinho animado está mostrando, basta ir colocando eles e o JSON que a gente vai receber tem exatamente aquilo que foi definido. Isso é excelente em termos de economia na alocação de recursos para fazer a decodificação desses dados e na transferência desses dados pela rede, porque tem um volume muito menor de informação circulando. Agora, detalhando um pouco melhor o que a gente viu antes, um dos principais elementos do GraphQL é o esquema, que nada mais é do que um arquivo contendo toda a estrutura de dados que está disponível no servidor. Nele a gente vai definir a hierarquia de dados e o tipo de cada um deles, e também vamos definir as queries para realizar as consultas a esses dados e as mutations, que são as operações de criação e alteração de dados. O esquema ele tem uma linguagem para definição dos dados chamada SDL, ou Schema Definition Language, e também vale comentar que o esquema aceita dados escalares como int, float, string, boolean, e ID, que é uma espécie de chave primária ou identificador único que você pode usar para os dados. E a partir desses dados escalares você monta os objetos, que daí os objetos vão ser aquilo que você vai definir do seu modelo. Vale comentar mais uma coisa também, que o esquema ele tem mais estruturas do que só a criação de objetos, queries e mutations, mas eu não vou entrar nesse detalhamento aqui porque eu nem vou usar no exemplo que eu vou criar em iOS, então acho que isso dá para deixar quem quiser se aprofundar e estude por conta própria. Continuando, então aqui a gente tem um exemplo bem simples de esquema, com a definição de dois objetos, um livro e um autor. Outro elemento importante que é definido no esquema são as queries. Nelas a gente define quais são as consultas possíveis que a API vai prover, a partir daqueles objetos que a gente definiu. E nesse exemplo que eu vou mostrar agora, a gente define uma consulta que retorna livros e autores. Aqui tem um ponto interessante das vantagens do GraphQL, é que se tivéssemos usado uma API REST, por exemplo, provavelmente a gente precisaria acessar um endpoint para books, um outro endpoint para authors, e depois fazer a junção dessas duas respostas, para só então termos o equivalente ao que essa pesquisa aí em cima já está provendo. Aqui tem o exemplo da definição dessa query, a partir do que a gente viu antes. Então, lá no esquema a gente vai ver esse query get books and authors, e ali para os livros a gente está trazendo só o título e para os autores apenas o nome. E aqui finalmente a gente consegue ver o resultado da execução com a lista dos livros e dos autores. O próximo elemento que eu quero descrever para vocês é o mutation. Enquanto a query define uma operação de leitura de dados, a mutation define a operação de escrita ou de alteração desses dados. Aqui a gente tem um exemplo de uma mutation para adicionar livros, e isso como ela apareceria já dentro do arquivo de esquema. Aqui, como ela seria utilizada no nosso aplicativo para conseguir criar um livro. Então, nesse exemplo, eu adiciono um livro com o título Fox and Socks, e aqueles dados abaixo, title, author, eles são o retorno dessa operação de escrita. Então você adiciona o livro e já recebe o livro de volta como resposta dessa operação.
E aqui a gente vê o resultado dessa operação de mutation. Eu criei o livro e recebi ele de volta com o título Fox and Sox e o nome do autor como Dr. Seuss. Então, vamos ao que interessa, que é o Apollo. O Apollo é uma empresa especializada em GraphQL e é também uma das financiadoras da Fundação GraphQL, como eu já tinha comentado antes. E o nome dela, diferente do que alguns possam pensar, é uma homenagem ao projeto Apollo, que foi o projeto que levou o homem à Lua e foi, obviamente, um dos grandes marcos do desenvolvimento tecnológico da nossa civilização. O Apollo ele se define como um ecossistema completo para o desenvolvimento de GraphQL, que vai desde o back-end até os clientes nativos. E o objetivo desse ecossistema é facilitar o fluxo de dados entre o front-end e o back-end. Isso quer dizer que ele tem servidores, sistemas para integração de diferentes tecnologias, ferramentas de análise, monitoramento, gerenciamento, tem os clientes nativos para iOS, Android e Web, ou seja, tudo que você poderia querer para criar um ambiente usando o GraphQL, esse Apollo consegue prover. Ele tem duas partes, uma parte é paga e uma parte é open source. Só a parte de monitoramento e gerenciamento que é paga. O restante é tudo open source, então você consegue criar desde o servidor até usar os clientes iOS e Android para fazer o aplicativo sem precisar despender um único centavo. E nesse diagrama a gente consegue ter uma visão melhor de como o Apollo se posiciona. Ele é a camada que fica entre o servidor de back-end ou os múltiplos servidores de back-end de banco de dados e o cliente que vai expor essas informações. E relativo à arquitetura do Apollo, a gente consegue dividir ela em três partes principais. O Apollo Server, que seria a camada que vai no back-end. Nesse Apollo Server, a gente tem as múltiplas camadas de abstração de dados para banco de dados, para microserviços, para servidores REST. Tem um outro serviço chamado Federation, que deixa que você agregue numa única interface GraphQL outros provedores de GraphQL que estão abaixo. Então, imagine que você tem um banco de dados provendo em GraphQL, tem um microserviço em GraphQL e tem mais um servidor REST em GraphQL, e os três vão se comunicar via esse Federation, e o teu cliente vai enxergar só um ponto, onde tem GraphQL, e a integração desses dados, a junção desses dados fica por conta desse sistema de Federation. Depois a gente tem o Apollo Client, que são os clientes iOS e Android. No Android a gente tem Java e Kotlin, e eles são muito bem feitos, muito estáveis. E por último a gente tem o Apollo Studio. O Apollo Studio é a única parte que não é open source, e ela provê todo um ambiente de gerenciamento e segurança. Essa é a parte enterprise do Apollo, e que para as grandes empresas é um diferencial bem importante, porque ela reduz substancialmente os riscos e custos de desenvolvimento, porque além de ter as ferramentas, também o Apollo tem planos de suporte, de engenharia, caso você precise de especialistas para ajudar a construir o software. Então, tem uma parte do Apollo Studio que é free, uma parte eu acho que pequena dele, e essas ferramentas mais corporativas, daí sim você tem que pagar. O Apollo Client e o Apollo Servers, ambos são open source, então você consegue até trabalhar nesse projeto se tiver interesse. Bem, e como é que essa empresa para a qual estou trabalhando agora decidiu usar o GraphQL e, consequentemente, decidiu usar Apollo? Eu não posso revelar muitos dados porque eu tenho um contrato de confidencialidade, então nem o nome da empresa eu posso dizer, mas vamos criar uma situação hipotética que não seria tão diferente assim. Imagina que essa empresa para a qual estou trabalhando agora, ela seja uma mega locadora de vídeo VHS. Nem existe mais, por isso mesmo o exemplo é muito bom. Pense assim, para que cada cliente possa alugar uma fita VHS e recebê-la em casa, internamente o app vai precisar se comunicar com diversos serviços que vão desde APIs REST, que essas APIs podem verificar, por exemplo, as pessoas que fazem as entregas que estão mais próximas, ou até acessar um banco de dados para verificar as fitas disponíveis, verificar
o cadastro do cliente, se ele tem alguma pendência, etc. E por último, pode ter também um serviço de pagamento, que é separado, e talvez até um serviço para, sei lá, se comunicar com algo tipo Smiles, para acumular milha de locação, daí a cada 100 fitas o cara ganha uma de brinde. Mas o que importa é assim, ao longo dos anos que esse app foi desenvolvido, percebeu-se, claro, que o fato de se precisar acessar diversos serviços desenvolvidos em tecnologias diferentes, somado ao trabalho de manipular todos esses dados obtidos de fontes diversas, gerava um custo de desenvolvimento muito alto, tanto por conta do grau de especialização que era exigido dos engenheiros que precisavam estudar vários tipos de tecnologias de acesso, bancos e coisas diferentes, até a quantidade de bugs que isso gerava. Então, chegou um ponto que essa empresa decidiu começar a reconstruir o próprio app, usando tecnologias mais novas, e o pessoal de engenharia de back-end decidiu que o ideal seria fazer esse agrupamento dos dados e entregar para o client, para o front-end, tudo em uma única camada. Então, o GraphQL era realmente o ideal nesse caso. E por que essa empresa ela resolveu adotar especificamente o Apollo? Eu consegui conversar com algumas pessoas que participaram dessas decisões, e eu acho que os 4 pontos principais que eu lembro e que foram mais relevantes foram, primeiro, a confiabilidade, que eles falaram que o peso do Apollo ser uma das principais empresas financiadoras da Fundação GraphQL foi realmente um grande motivador para essa adoção. E alguém comentou também que quando a gente tem milhões de dólares em transações, qualquer detalhe que possa diminuir os riscos vão ser justificáveis. Então, não tinha outra dúvida. A parte de Federation também, que o Federation ele permite implementar um único esquema vindo de serviços diferentes. Com esse recurso é possível o cliente criar uma única camada de acesso a dados para o aplicativo, e era excelente, porque como eu tinha comentado antes, eram vários meios de acessar, isso gerava todo um custo, então o Federation resolve isso. Depois as ferramentas de gerenciamento, que por causa do volume de dados e da maneira como as fontes eram tão heterogêneas, qualquer tipo de ferramenta de gerenciamento, monitoramento ou segurança seria indispensável para essa empreitada. E além disso, eu acho que eu já citei também que o Apollo ele tem um serviço de suporte em engenharia que pode ser contratado no caso de necessidade, que era mais um trunfo que essa empresa poderia ter também. E um outro detalhe que era bem importante era o suporte oficial do Apollo ao iOS e ao Android, com implementações muito bem feitas, nativas, que também foi outro detalhe que não tinha como não adotá-lo. E o que eu como desenvolvedor iOS e vocês como desenvolvedores iOS, eu acho que estão até mais interessados em saber o ponto de vista do iOS do que de desenvolvedores back-end, o que eu vejo que realmente é bem legal do Apollo. Primeiramente, você não se preocupa com detalhes de GraphQL, de como converter dados, porque eu mudei a minha query, agora eu tenho que ir lá, mexer no decodable para poder pegar o dado certo. Cara, nada disso. Ele faz tudo automático. Você só se preocupa realmente com os dados. Você se preocupa em construir a tua query em GraphQL e depois lá dentro do iOS você se preocupa em pegar esses dados exatamente como você definiu na query. Então, se você tem um livro e o livro tem um autor, você recebe um objetinho livro, ponto autor, você tem o nome do autor e está feito. Outra coisa que eu gostei muito do Apollo, documentação e tutoriais dele são muito bem feitos, muito bem escritos. É uma documentação de qualidade, nível Ray Vanderlit, nível documentação da Apple. Da Apple não é tão boa, tá? Mas enfim, a documentação do Apollo é muito boa, os tutoriais são muito bons. Ele tem também uma ferramenta de Playground, que seria como uma dessas ferramentas de acesso ao banco de dados, onde você consegue executar as queries, você consegue ver os resultados, você consegue ver o teu esquema, e ele valida as tuas queries, ou seja, é muito eficiente trabalhar com o Apollo. E é muito rápido fazer o desenvolvimento das coisas comparado a outras tecnologias que eu tinha experimentado antes. Eu mudaria para
Cara, é a melhor coisa. Você não se preocupa em fazer parser de JSON, ficar passando dicionário, fazer cast de valor na mão, nada. O cliente faz tudo para você. Você cria uma query usando GraphQL, aperta um botão e daí tem na mão um objeto nativo Swift contendo esses dados. As propriedades todas corretas, batendo com os tipos que você definiu na query, isso sem precisar implementar absolutamente nada. Ou seja, você não precisa escrever objetos de modelo porque eles são gerados automaticamente a partir das definições do GraphQL. E agora acho que a gente pode começar a fazer uma experimentação. Vamos começar com a instalação do Apollo dentro de um projetinho e depois vamos evoluindo ele. Vamos abrir o Xcode e vou mostrar como é que a gente faz para instalar o Apollo. Ele é extremamente simples. A gente simplesmente adiciona a dependência, define a versão, eu vou pegar a atual, então depois que ele conseguiu resolver o pacote, a gente vai selecionar aqui o Apollo e o WebSocket. Os outros a gente não precisa. Pelo menos não precisa para esse exemplo, é claro. Então ele está aqui. E agora, qual o próximo passo? A gente tem que lembrar do arquivo de esquema, que é o arquivo que mantém as definições do nosso back-end. Esse arquivo está remoto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é copiar ele para local, para nós, para que a gente possa, a partir das queries, das coisas que a gente faça em GraphQL, a gente tenha esse esquema para poder ser validado e os objetos serem gerados a partir dele. Sempre que tiver alteração lá no back-end, que gerar um esquema novo, a gente tem que atualizar esse esquema também para local. Existe uma maneira de fazer isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Tem esse script que vocês veem a parte que eu estou selecionando agora, ele faz o esquema download. Não se assustem com ele, porque esse script está disponível lá no site do Apollo. Então, é um dos primeiros passos quando você começa a estudar a parte de iOS, a instalação é lidar com esse cara. Então, ele tem duas etapas. Ele tem a parte de download do esquema e tem a parte da geração de código. A gente vai manter habilitado agora o esquema download, mas logo depois que a gente tiver o esquema, a gente vai comentar esse cara e vai passar a usar esse daqui enquanto a gente estiver desenvolvendo. Então, nessa primeira etapa, o que a gente vai fazer? Para que esse arquivo não precise ser executado manualmente o tempo todo, a gente pode vir aqui no Xcode, dentro do nosso target, e aqui no Build Phases, a gente pode colocar uma fase nova, que é um New Run Script Phase, que a gente chama de Apollo. Ops! Meio chatinho esse negócio de double click, viu? Apollo click. Ele tem que ser executado antes do restante de começar a compilação em si, porque ele vai gerar objetos ou fazer o download do esquema que vai ser necessário para a compilação. Então, aqui dentro do corpo desse script, a gente cola o nosso código. Então, eu vou direto para o final, está ele aqui com o esquema download. Então, ok, vamos fechar esse cara. Eu criei um grupo aqui chamado GraphQL, que ainda não tem nada dentro. A gente vai fazer esse build tem que fazer o download desse esquema. Então vamos esperar um pouquinho. Ok, compilou. E agora, se a gente vier aqui adicionar arquivos e for na pasta principal, está aqui o esquema. Ele fez o download corretamente. Então agora adicionamos o esquema ao projeto e ele está aqui. Eu não vou entrar nos detalhes do esquema, mas uma coisa que vale a pena explicar é que esse esquema ele pertence ao demo do Apollo para iOS. E o demo do Apollo para iOS é um aplicativo de viagens espaciais, tudo a ver com o projeto Apollo. Nele a gente tem os lançamentos das naves espaciais, tem as naves, tem como você fazer agendamento de um voo e etc.
Agora que a gente tem um esquema aqui, deixa eu voltar aqui no nosso build phase, e agora eu vou comentar, quer dizer, descomentar a parte de geração de objetos e vou comentar a parte do esquema download. Então, ok. E agora o próximo passo, a gente vai criar a nossa primeira query usando o GraphQL. Então, para isso eu vou mostrar para vocês como é que funciona a parte de testes e... não é testes, como é que funciona o Playground para você criar as consultas e testar o resultado delas. Então, vamos lá. Para isso eu vou apresentar para vocês o Playground. Esse Playground, quando você instala o servidor do Apollo, ele já vem de brinde. Esse aqui é o demo de full stack do próprio Apollo. Então, o que ele usa são os conceitos de viagem espacial, que tem tudo a ver com o Apollo em si. Aqui dentro do Playground, a gente tem a parte de documentação, onde a gente consegue ver as queries, as mutations e as subscriptions. Subscription é um conceito que eu não expliquei, eu acho que eu não expliquei anteriormente, mas ele é equivalente ao Combine. Você literalmente assina a subscription para ficar esperando receber eventos sobre ela. Então aqui, cada vez que uma viagem espacial for agendada, você recebe a notificação. Aqui estão as nossas queries. Então essa daqui é uma que é interessante, que é a Launches. Ela tem um cursor, um RESMore e o Launches. Então o cursor é uma estrutura para você navegar, fazer paginação em banco de dados. O RESMore diz se você tem mais páginas depois da página atual. E aqui estão os dados propriamente ditos. O que a gente pode fazer para começar a testar? Aqui também tem um esquema. Se quiser ver o esquema direto, a documentação é gerada a partir do esquema, mas se você preferir ver os dados brutos, estão eles aqui. A gente vai usar essa query aqui, que eu acho que vai ser legal. Vamos começar com, chama de query, vamos chamar ela de launch list. E o que eu vou trazer dela? Eu vou trazer os launches, que é uma query que já está pronta no sistema. Essa query internamente tem um cursor, um RESMore, que eu tinha mostrado anteriormente, e a lista de lançamentos. Eu vou tirar esses dois aqui que não interessa, e vai ficar essa coisa meio estranha, launches. Na verdade é a consulta e um dos dados que ela traz. Então vamos ver se funcionou. Opa! Porque o launches aqui a gente tem que dizer quais campos a gente quer, porque esse já é um objeto. Então a gente pode ver que ele tem isso daqui, ID, Booked, Site e Mission. Vamos trazer o site e vamos executar para ver. Então está aqui, a gente tem a lista de lançamentos e o site onde acontece cada uma delas. Vamos colocar mais alguma coisa agora, que mais a gente tem aqui nos launches. Opa. Temos o Mission, esse é um tipo estruturado, tem o nome da missão, e vamos ver também, eu tinha visto o Rocket ali, então vamos também ver o Rocket. O que temos no Rocket? Temos também o nome de foguete. Deixar arrumadinho, vamos executar. Tá aí, Então a lista de lançamentos, tem um lançamento no site CCAFS, tá total. O nome da missão é Starlink 15 e a nave que vai voar é a Falcon 9. E assim vai indo. O que a gente pode fazer agora? Eu acho que seria que a gente poderia pegar essa query aqui e colocar ela no nosso aplicativo iOS, gerar o código a partir dela e daí a gente vê isso na tela. Eu acho que a gente poderia simplificar um pouco para a gente não ter que mostrar na tela muitos campos. Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar, vamos deixar só o ID e o site. A gente tira esses outros e a gente põe eles posteriormente. Então deixa eu executar aqui para ter certeza que está funcionando. Então vamos levar essa query aqui para dentro do iOS. Voltando para Xcode, eu vou criar aqui um novo arquivo. Launch
list.graphql. Acho que isso já vai ser o suficiente. Está ela aqui. Ok. Ah, faltou renomear aqui a extensão. Ok. Então agora vamos fazer a geração dela. Para gerar não tem mistério. Lembra que a gente tinha criado aquele passo aqui no build phases para adicionar aquele code generate? É isso aí. Basta agora a gente fazer um build. E a hora que o build estiver pronto, a gente passa a ter aqui no sistema de arquivo um outro arquivo chamado api.swift, que a gente vai importar. E aqui está o nosso código gerado. Então a gente vê a nossa query aqui. Ele adicionou alguns campinhos de controle, que são as meta-informações dos nossos objetos, mas o ID e o site que a gente tinha definido estão aqui. O launch list, o launches. Aí se a gente for indo mais lá para o final, a gente vê o objeto launch. E mais adiante a gente vê os campos dele, ó, o ID e o site. Então tá tudo ok. O que a gente pode fazer agora é colocar isso no aplicativo para ver aparecendo na tela. Afinal, todo mundo gosta de ver coisas aparecendo na tela, correto? Eu já tenho uma estruturazinha pré-criada aqui, ela está vazia. Eu tenho um view controller com uma table view. O que a gente vai fazer é popular essa table view com aqueles dados que a gente recebeu. Eu não vou criar passo a passo aqui, porque não vale a pena, então eu tenho já um commit pronto no Git, que basta eu fazer o switch aqui, a gente já tem tudo pré-populado, mas o que importa a gente prestar atenção aqui? Ó? A gente tem a parte de popular table view e tem a parte de download launches, que ele é executado aqui no view de load. Então aqui a gente vai fazer o request para o back-end e esse request vai popular o meu data source e mais tarde aqui no table view data source a gente vai usar esse data source que a gente obteve para encher os dados na tela. Então deixa eu fazer a mágica aqui, só um instante e pronto. Então começando aqui pelo load launches, o que ele faz? Ele chama o back-end do Apollo, Network Shared Apollo, fetch, passa a consulta. Nesse caso a consulta não tem nenhum parâmetro, ela poderia ter parâmetros. E na resposta ele analisa se é sucesso ou falha. Então se for sucesso, ele faz esse handle response, que está aqui embaixo. O handle response vai olhar se os dados não são nulos. Se não são nulos, ele vai appendar no nosso objeto de launches, que é o nosso data source local. E preste atenção, ele só faz aqui um compact map, ele não precisa converter objeto, não precisa fazer nada. Os objetos que chegam já são objetos Swift puros. E esse launches aqui, ele está definido aqui no começo, é simplesmente um array de launches. A gente tem um cursor aqui que eu vou falar depois, esqueçam ele por enquanto. E vamos descer novamente, e aqui está o código da nossa table view. Então agora a gente tem um launches.count para o nosso number of rows in section, e para o cell for row at a gente faz o dequeue de uma célula. Essa célula já tem um update aqui que eu criei, e ela recebe o launch ID e o launch site, que já é o nosso objeto gerado automaticamente, sem preocupação, que já tem ID site. Se a gente executar, a gente vai ver isso na tela. E está aqui. Bem simplesinho. Tem também um log aqui onde dá para ver os dados que chegaram. Então é isso. A parte de geração do código é super simples. E a partir do momento que tu gera, tu não precisa mais ficar importando esse API nem o esquema. E como eu falei, o esquema mudou. Você vai lá no build phase, troca o final daquele arquivo para fazer o download do esquema novo. Se quiser também pode fazer um script. No projeto que eu trabalho a gente tem um script que a gente roda na mão. Então quando o back-end avisa, ó, tem versões novas, eu rodo o script, compilo tudo, e daí lá no meu build phase eu só gero o modelo. Eu não fico fazendo download de nada. Se quiser colocar duas fases também, uma para fazer o download e outra para fazer o build, também dá para fazer. Mas
Enfim, para questões didáticas eu acho que está bem claro. Então vamos seguir adiante. E como próximo passo, a gente pode fazer o seguinte: vamos melhorar essa query, vamos colocar informação sobre o foguete também e vamos atualizar a tela com esses dados. Isso é legal para a gente ver que gerando o esquema de novo ele já gera tudo automaticamente e a gente só precisa daí acessar aqueles novos atributos do nosso objeto. Então para isso a gente pode voltar aqui no nosso playground e vamos adicionar, além do site, vamos adicionar o Rocket. E o Rocket eu posso pegar o ID e o name dele. Vamos executar a query e está aqui, bonitinho. Então vamos fazer a mesma coisa agora lá dentro do nosso código. Então, voltando aqui para o Xcode, nosso launch this graph. Então, launch, a gente tem o site e agora a gente tem o Rocket com ID e name. Vou girar, build, está girando, gerou. Então agora eu venho aqui na API e vamos procurar esses campos. Está aqui, ó, site, e agora temos o Rocket também. O Rocket deve estar em algum lugar aqui, porque ele é um objeto composto. Ele está aqui e está aqui o ID e o name desse foguete. Então, voltando ao nosso programinha, a gente tem aqui a célula. Vamos fazer a mesma mágica de antes. Deixa eu mover o próximo commit para a gente não ficar gerando código à toa. Então, só um instante enquanto eu faço a mágica aqui do lado. E lá vamos nós. Pronto. Então agora eu tenho aqui, ó, também Spaceship, onde eu tenho o Launch, o Rocket, que é opcional. Às vezes você pode ter um lançamento e ainda não ter um foguete designado para aquele lançamento, que ele vai acontecer no futuro. Então ele é um optional e se ele existir, a gente pega o nome dele. Vamos rodar e ver como é que fica. Um pouquinho de paciência e tá aí. Falcon 9 é o foguete da vez, fazendo todas as viagens. E podemos conferir que é o Falcon 9 também aqui no log, que não é um bug que eu criei, do tipo que eu sempre ponho meus foguetes porque não saio iterando corretamente, mas é isso. O próximo passo que a gente pode fazer, nesse mesmo esquema de fazer a query do GraphQL e depois simplesmente gerar o código aqui automático fazendo mágica, vamos colocar um cursor para a gente poder fazer a paginação. Eu acho que isso também fica legal. Então, para a gente fazer o cursor, o que a gente precisa é adicionar os dados de cursor na query. Então, se a gente vier aqui no nosso... Deixa eu voltar para... Só um instante. Onde é que está o meu browser? Está aqui. Se a gente voltar para cá, a gente tem para os launches, existe uma informação a mais para ele que é bem interessante, que é o cursor e o has more. O cursor é como se fosse um ponteiro que aponta para a página atual que está sendo mostrada aqui, e o has more dizendo se tem mais páginas depois. Então, se eu executar ele, está aqui, ó, esse é o número do cursor atual e o has more true. Então, quer dizer que se a gente for fazendo scroll, tem mais páginas para ser mostradas. Cursor é um conceito bem comum em loading, tipo banco de dados, tem Oracle tem implementado no server-side dele, e aqui o Apollo também implementou o mesmo conceito. Vamos então adicionar esses dados aqui à nossa query. Eu acho até que ela já tem. Vamos ver aqui. Opa. Sim, já tem. Já coloquei cursor e has more. Então, se eu compilar, ele já gera. Pronto, já gerou. Vamos dar uma espiada na API. Está aqui, ó, cursor, has more. Está aqui os dados. Então, eu vou agora fazer a mesma coisa. Eu vou restaurar um outro commit para ele fazer a mágica aqui dentro do ViewController, e eu só explico para vocês como funcionou para fazer isso.
Então tá aqui, a mágica aconteceu. Vamos subir aqui para o topo e eu vou começar a explicar como é que é agora que a gente tem um cursor. A primeira coisa que a gente tem que fazer com o cursor é guardar a conexão anterior, tipo o último request que a gente fez, a gente guarda porque ele tem a informação de cursor. Se a gente olhar rapidamente aqui, a gente vai ver que o cursor é um número, é como se fosse um ponteiro de endereço de memória que a gente tem que guardar para reutilizar ele na próxima vez que a gente vai pedir a próxima página. Então, voltando aqui para o Xcode, a diferença é que agora, ao invés de eu só dar um load dos dados, eu dou um load more launches if they exist. E o que é isso? É basicamente isso daqui, ó. Eu olho, vejo se eu tenho a minha última conexão guardada. Se eu não tiver, eu carrego os launches do nada, com from new, significa que eu estou carregando pela primeira vez, então não tem uma referência anterior para usar como padrão. Se ele tipo, não tiver mais nada, eu já retorno, então eu só continuo se a conexão tiver mais dados. E aqui eu dou load more launches, que é semelhante ao anterior, só que agora eu passo esse cursor como referência, eu passo como parâmetro, desculpa. E o que ele faz é isso, ó, ele faz o launch list for query, passando o cursor como parâmetro, e quando ele recebe os dados de retorno, é praticamente igual a antes, só que daí ele guarda essa conexão e dá o append dos dados aqui embaixo, da mesma forma que ele fazia antes. Então, eu atrelo esse mecanismo à minha table view. Então, quando a table view, quando eu faço o scroll para baixo no final dela, ele carrega mais dados, que é o padrão que a gente faz para implementar esse tipo de recurso, ó. E ele vai carregando até não poder mais. Aqui acabou. Então esse é o primeiro, ó, Launch One. Então tá certo. E é isso, pessoal. Da parte de iOS, o que eu queria apresentar, eu acho que já está de bom tamanho, porque se a gente começar a se aprofundar muito é difícil de lembrar depois. Então a minha ideia é que vocês pudessem ter uma noção do que é o Apollo e o que ele consegue fazer, para que se um dia vocês precisarem em algum projeto, vocês já saibam de antemão, pô, tem aquele Apollo lá que eu vi uma vez na apresentação, ele parece legal, já vou direto nele. E isso poupa tempo da gente. Voltando aos slides, a gente tem isso aqui. Se você quiser aprender mais, o que você pode fazer? A primeira coisa é o graphql.org/learn. Tudo que você precisa saber de básico do GraphQL tem lá, é muito simples, é muito fácil de entender. Em, sei lá, 2 horas lendo aquela documentação introdutória, você já vai ter uma boa noção do que é e o que o GraphQL consegue fazer. Então essa é a minha primeira sugestão. Cara, é simples, assim, você não vai gastar muito tempo e vai conhecer o conceito de forma bem sólida, vale a pena, tá? Se quiser começar a estudar o Apollo tem uma documentação muito vasta. Então, o Documentation Home dele é o ponto de partida. Você consegue ver como é que funciona a parte de servidor, o Studio, que é aquela parte mais Enterprise, a parte de federação, que é onde junta-se vários serviços diferentes com uma interface só, os clientes de Android e iOS, também tem o React. Ou seja, tipo, é bem legal e também a documentação é super completa, super bem escrita. Eles realmente têm um trabalho para fazer bem feito, sabe? Tem também esse Apollo Odyssey, que é uma série de videoaulas muito legal, que é full stack. Ele vai te ensinar desde construir o servidor, adaptar servidores existentes, até fazer a parte da aplicação. Esses eu ainda não fiz, ainda está na minha agenda para fazer. Além disso, o Apollo também tem um canal no YouTube que é bem legal, sempre tem novidades. Vocês olharem aqui, ó, One Day Ago, 3, 5, One Week Ago, eles são super ativos, então, cara, eu recomendo. É um dos motivos, assim, de eu gostar tanto do Apollo, sabe? Não é um projeto que está largado, é um projeto que é super ativo e é referência dentro da comunidade de GraphQL. E é isso. Algum comentário? Algo que queiram me perguntar? Se não, muito obrigado. Essa é uma apresentação pré-gravada, então agora provavelmente eu vou pausar esse vídeo e a gente continua conversando.
Eu e a Arctouch agradecemos.